Então, boa tarde, estudantes, boa tarde, professores. Na aula anterior, o professor estava trabalhando com vocês a questão do sistema respiratório, onde naquele momento a gente conheceu os componentes ali do sistema respiratório, né, de uma maneira geral. Então, hoje vamos conhecer um pouco mais sobre esse sistema e um pouco mais sobre o processo de respiração em si, né? A gente sabe que para que a vida ocorra, a vida da forma que a gente conhece hoje, né, ela ocorra, é essencial, então, a presença do oxigênio, certo? Então, o ser humano, como a maioria dos seres vivos, ele necessita de oxigênio, né? Para que o corpo seja capaz de utilizar os nutrientes lá que a gente obteve por meio da nossa alimentação, que o corpo possa utilizar esses nutrientes aí para a produção de energia. E um processo lá que a gente chama de respiração celular, né? Onde o oxigênio ele vai ser, o pessoal fala que ele é o aceptor final lá de elétrons, né? Na verdade é um nome bem complicado, mas nada mais é do que o quê? Nada mais é do que no momento daquela produção de energia ali, ele vai lá e captura dois componentes que sobram, dois resíduos que sobram, e forma água, tá? Então, ele captura dois hidrogênios livres e forma água lá dentro. Se ele não fizesse isso, o nosso corpo ia ficar extremamente ácido, né? O interior do nosso corpo ali, e a energia não seria liberada de uma forma eficiente. O ser humano morre rápido sem oxigênio, tá? Então, de uma maneira geral, ele é extremamente importante aí nesse sentido. Com relação às estruturas, né, a gente viu na aula passada que ele é formado então pelas vias respiratórias, né, pelos pulmões, sendo que o quê? Sendo que as vias respiratórias é que permitem o contato, né, do ar que está no ambiente externo. Esse ar, né, vai ter muitas componentes, né, incluindo 21% de oxigênio, né, que está no ar. Essa é a porcentagem de oxigênio aí molecular, né, o oxigênio que está no ar, na casa de 21%. Contato desse oxigênio que está no ar, no ambiente externo, com o interior, né, dos nossos pulmões. Então, é por meio dessas vias respiratórias que o ar sai do exterior e vai até os pulmões. Tá? Então, o ar, como é que ele faz, né, basicamente, esse acesso aí? Basicamente, ele vai percorrer o seguinte caminho, né? Ele vai adentrar, então, pela cavidade nasal, né? Depois, faringe, depois, laringe, tá? Depois, traqueia, brônquios, a traqueia se divide em dois brônquios, né? Que é a traqueia. Dois brônquios, depois bronquíolos, depois os bronquíolos aqui, depois estruturas microscópicas chamadas de alvéolos, né? Isso tanto para os dois pulmões, né? Lembrando que o pulmão esquerdo é um pouco menor que o pulmão direito, justamente pela questão do coração, né? Que está ali. Mas, de uma maneira geral, o que acontece no nariz, né? Na cavidade nasal, nas fossas nasais? Então, ao respirar esse ar que entra, né, por aqui, ele já vai encontrar algumas coisas aqui. Ele vai encontrar a presença de cílios, né? Esses cílios são aqueles pelinhos, né, que tem dentro do nariz. Eles servem para formar uma barreira de proteção contra agentes infecciosos que podem estar no ar, sujeira, né, essa poeira que está solta no ar. Então, ele já funciona como uma barreira de defesa do organismo, um mecanismo de defesa. Além disso, é produzido internamente aqui o muco, que aí essas partículas vão ficando retidas ali nos cílios, vão ficando presas ali, elas vão formando o muco, né? Vai formando aquela caquinha lá no nariz depois, tá? E aí esse muco vai enrijecendo, ele vai secando, e em algum momento você vai retirar dali, né, esse muco. Tem algumas pessoas que até consomem aquilo ali, né, salgadinho e tal. E aí vai lá pro estômago e tal, aí é digerido e deu fim, né? Mas a realidade é essa. E aí esse Nossa, muco a máscara do meu pai. Tá? Como? E aí, assim, além disso, tá? Além desse muco, acontece a seguinte situação. O interior da cavidade nasal é rico em vasos sanguíneos. E esses vasos, tá? Eles servem para fazer o aquecimento do ar. Ele impede que o ar chegue muito frio lá no interior do teu corpo. Se o ar chegar muito frio lá no interior do corpo, não é legal, tá? Então existe um aquecimento também do ar e uma umidificação do ar, tá? Nesse momento, nas cavidades nasais é o que vai acontecer.
A partir do momento que o ar, né, passou pelas cavidades nasais, então ele vai chegar aqui na faringe. A faringe, lembram que ela é comum tanto ao sistema, ela é um órgão comum tanto ao sistema digestório, ó, aqui está a boca, né, então se o alimento viria aqui, ó, aqui está a faringe, né, ela é comum tanto ao sistema digestório quanto ao sistema respiratório, né, o ar vai passar por aqui, assim como o alimento em algum momento passa por aqui também. Tá? Então a faringe ela é um órgão que acaba sendo comum aos dois, e ela serve basicamente aqui para passagem do ar. Então o ar vai passar pela faringe e vai chegar aonde? Vai chegar na laringe, tá? Que vai estar mais ou menos aqui, ó, tá a setinha aqui, né? E aí o que acontece? O ar chegou na laringe. A laringe ela faz a ligação entre a faringe e a traqueia, tá? Que é esse tubo aqui que depois vai ligar, vai se dividir lá, né, em brônquios e vai fazer a ligação com o pulmão. Então, o que acontece? É na laringe que eu vou ter as cordas vocais, né? Ou antigamente chamadas cordas vocais. Hoje a gente se refere aí a pregas vocais, tá? Isso aqui, se vocês estiverem lendo, na verdade é porque ele está em espanhol, tá? Não está escrito errado, é só porque eu peguei uma imagem ali diferente, mas assim, aqui então estão as cordas vocais, né? Onde elas vibram aí com a passagem do ar e você tem a capacidade, então, de produzir os sons, né? E aqui tem uma espécie de uma válvula que se chama glote, tá? Aqui está escrito glotes, mas é por relação ao idioma, né? Essa válvula aqui, ela se fecha no momento que você está consumindo o alimento para impedir que o alimento entre nas vias respiratórias, né? Então, às vezes o pessoal tá se alimentando e às vezes se afoga e diz, o alimento entrou no lugar errado, tal, né? Justamente porque você talvez se alimentou e respirou ao mesmo tempo que você estava engolindo a comida, né? Então essa válvulazinha que tem aqui relaxou e o alimento veio para cá ao invés de ir para o esôfago, né? Então é basicamente por isso. Ela serve, então, nesse sentido aqui, como uma barreira, tá? O corpo ele é interessante a esse ponto. O ar que passou, né, pela laringe, ele vai chegar na traqueia. A traqueia é esse tubo aqui, ó, tá? Que ele desce aqui nessa região do pescoço. Ela é um tubo assim que lembra aquele caninho que tem no aspirador de pó. Ela é bem rica em cartilagem. A cartilagem é talvez o melhor exemplo assim que eu posso falar para você sobre um tecido cartilaginoso. Deixa eu pensar assim na mente agora. Sabe aquela coxa de frango que você come e na pontinha da coxa do frango tem um negocinho branco assim que você morde e faz um barulhinho? Aquilo lá é uma cartilagem, tá? Ele não é tão duro quanto um osso, ele tem uma maleabilidade, mas ele tem também uma resistência. Então a traqueia ela é cartilaginosa, ela tem anéis de cartilagem aqui. Esses anéis eles dão o quê? Eles dão flexibilidade para ela e ajudam a manter aberta para a passagem do ar. Então, por exemplo, se a traqueia não tivesse essa cartilagem, eu dobrasse o pescoço para o lado aqui, ó, a lógica era a traqueia amassar e eu não conseguir respirar, ou fazer isso aqui, né, os movimentos. Mas a traqueia, independente do movimento que você faça, ela vai permanecer, né, aberta para a passagem do ar. Justamente por quê? Porque ela tem anéis cartilaginosos, então, nessa traqueia. Ela também vai ser revestida por muco e por cílios, né, para também formar uma barreira aí para limpar impurezas que ainda que restaram, né, depois do ar passar pelas vias aéreas ali anteriores, né, pelas vias respiratórias, passou pela cavidade nasal, onde teve a primeira barreira, que vai ter, então, mais cílios, né, e muco. E o que surge disso aqui? O famoso e velho catarro, tá? Ele vai acumulando aqui depois, quando você, enfim, vai ter uma tosse e tal, tem algum um problema nesse sentido aí, tem o famoso catarro, tá? Então é uma maneira aí de segurar resíduos que podem estar vamos dizer assim, danificando os nossos pulmões. A traqueia ela vai fazer o que? Ela vai se dividir em dois brônquios, ó, dois brônquios, parece um Y aqui invertido, né? Formam e esses brônquios depois vão se ramificar ainda mais em estruturas menores, que vão se chamar depois de bronquíolos, né? E aí, justamente, essa traqueia, junto com bronquíolos, ela vai formar uma estrutura que se chama árvore bronquial, né? A famosa árvore respiratória. Parece uma árvore invertida mesmo aqui, tá? Então, quando a gente fala, né, nesse sentido aí das vias respiratórias, e agora, hoje, por exemplo, teve alguns dias quentes, hoje a temperatura
caiu um pouco, e todos vocês provavelmente em algum momento já ouviram a mãe ou a avó falando, né, não fique no frio que vai pegar gripe e tal, né? Cientificamente isso aí não existe, né? É uma lenda. O frio não tem influência nenhuma em relação à gripe, né? A gripe, por exemplo, é um vírus, né? Só que o que acontece? Com o frio, as pessoas têm hábitos de permanecerem mais próximas, ambientes mais fechados, e aí, logicamente, a propagação do vírus é muito maior nesse sentido. Quando você tem, né, um resfriado, alguma coisa assim, o teu nariz às vezes fica obstruído, né, você não consegue respirar direito por ele. Ele se fecha para ter uma proteção ali, né, para impedir que esses organismos continuem chegando lá no teu pulmão, continuem chegando ao interior do teu corpo. Essa estratégia tem um ponto falho bem grande, tá? Porque quando você não respira pelo nariz, você vai respirar pela boca. Respirou pela boca, você não tem a barreira de proteção que você tinha na cavidade nasal. Não tendo aquela barreira, automaticamente o organismo vai ter sucesso em adentrar aí no seu corpo, né? Então mas é uma estratégia defensiva. Dando sequência ali, então, o que vai acontecer? O professor falou que a traqueia se divide em brônquios, né? 2 brônquios que estão nessa posição, e os brônquios eles vão se dividir em bronquíolos, então, que são as ramificações mais finas, né? Dos brônquios. E aí, o que vai acontecer, né? Nesses bronquíolos ali, eles vão ter, então, o contato direto aqui com os famosos alvéolos pulmonares, tá? O pulmão humano ele tem na casa de 300 milhões, mais ou menos, tá? De alvéolos, que são estruturas bem pequenas, tá? São microscópicas, teria que aumentar ela para conseguir visualizar elas com o microscópio, aumentar milhares de vezes, né? Centenas de vezes. Que elas parecem umas bolsinhas mesmo, assim, né? Tem paredes extremamente finas e elas são irrigadas por capilares. O que é isso aqui, professor? Uma palavra nova. Capilares é o seguinte, tá? São vasos sanguíneos extremamente pequenos. A gente tem uma veia, que é aquela que você vai lá tirar sangue, no exame de sangue. A gente tem as artérias, né? Que são como se fossem veias, só que elas são bem mais espessas, tem uma pressão interna muito maior, o sangue que elas transportam é diferente, né? Do sangue venoso, mas são vasos sanguíneos de grosso calibre, enquanto que os capilares são vasos sanguíneos, então dentro deles tem sangue, como se fossem umas mangueirinhas, só que por onde passa o sangue, só que eles são extremamente pequenos, né? E eles entram em contato direto, então, com os alvéolos pulmonares. E para que eles entram em contato direto com os alvéolos? Ó, aqui está um alvéolo, tá exemplificado aqui dentro do pulmão. O que vai acontecer, né? Vai acontecer uma coisa chamada hematose, né? O professor já vai definir o que é a hematose, mas só para falar dos pulmões primeiro. Então, o ser humano vai ter 2 pulmões, né? Pulmão direito e pulmão esquerdo um pouco menor que o pulmão direito, justamente pela questão do coração, e esses pulmões vão estar envoltos por umas capas que se chamam pleuras, né? Onde vai ter um líquido ali entre elas para facilitar, para dar uma lubrificada e facilitar os movimentos, né, respiratórios de uma maneira geral. E esses pulmões eles têm um aspecto esponjoso, né? Justamente para aumentar a superfície de contato aí do ar, né, com o interior deles. E qual que é a função disso? Então, qual que é a função do pulmão? A função do pulmão é a seguinte: é propiciar a troca gasosa. O que é isso? É o seguinte: o nosso metabolismo, tá, as reações químicas, tudo aquilo que acontece aí dentro do nosso corpo para nos manter vivos, ele gera resíduos, ele vai gerar ali o famoso CO2, né? Gera um gás carbônico ali nas células. Essas células, entre outros resíduos, mas aí o que acontece? Esse gás carbônico ele vai passar para o nosso sangue e ele vai ter que ser então jogado para fora do nosso corpo, tá? E aí ele vem até o pulmão por meio da circulação, chega lá no pulmão. Ele vai encontrar o quê? Ele vai encontrar o ar que eu respirei e esse ar vai ter 21% de oxigênio nesse ar. Então esse oxigênio vai trocar de lugar ali com o gás carbônico e vai passar para o sangue, enquanto o gás carbônico vai ficar solto ali no interior do pulmão, vamos dizer assim, tá? E aí esse oxigênio que está no sangue volta para o coração e depois se espalha por todo o corpo aí, né, para nutrir o corpo de oxigênio, enquanto o gás carbônico vai ser expirado, né? Vou fazer isso aqui, ó. Vou soltar e aí ele vai sair para a atmosfera, tá? Então, de uma maneira geral, é isso que acontece. Esse processo todo se chama hematose, tá?
Então, ele bem resumido é dessa forma aí. Só que para eu conseguir fazer o ar entrar aí, né, no meu corpo e fazer o ar sair do meu corpo, primeira coisa eu tenho que ter a percepção, tá? Percepção de que está aumentando a quantidade de gás carbônico no meu sangue, né? A partir do momento que o corpo tem essa percepção, essa parte aqui ó, que se chama bulbo, que está aqui, ó, tá? Que está aqui ó, juntamente com o encéfalo, né? Ele tá ligado aqui à nossa medula espinal, tá? O nome é medula, mais correto é medula espinal, não espinhal. É essa parte aqui que faz a ligação, tá? Então, do nosso encéfalo aqui com a medula espinal. Essa parte aqui vai controlar os movimentos, tá? A frequência de movimentos respiratórios, também controla a questão dos batimentos cardíacos. Essa parte aqui vai ter, então, o corpo tem a percepção, aumentou a quantidade de gás carbônico ali. Isso aqui emite um sinal para os músculos, lá para o nosso diafragma, para os músculos intercostais, e esses músculos fazem movimentos de contração e relaxamento, onde eu vou então conseguir respirar, tá? Por isso que essa região aqui, né, juntamente com a ponte, isso que se chama tronco encefálico, essa região aqui é uma região bem importante, às vezes uma queda, né, dá aquela notícia, a pessoa caiu na rua, bateu a cabeça e veio a óbito. Às vezes, se você bate essa região que faz essa ligação, não é nem muitas vezes a força da batida, né? A forma e a região que você, né, sofreu ali a lesão pode complicar bastante. Porque essa parte controla, então, batimentos do coração e controla a frequência de movimentos respiratórios, tá? E aí esses músculos, então, vão contrair e relaxar, e eu automaticamente vou ter a capacidade, então, de respirar. Os principais movimentos, então, respiratórios são, primeiro aqui, ó, movimento de inspiração, que o quê? Nada mais é do que a entrada do ar, né, que está no ambiente, que está externo até os nossos pulmões. E isso vai acontecer da seguinte forma. Aqui, ó, na base da cavidade torácica, eu vou ter um músculo que se chama diafragma. Esse músculo aqui ele vai contrair e vai fazer um movimento aqui ascendente, ele vai descer, ele vem para baixo aqui, ó, tá? A partir do momento que esse músculo recebeu o estímulo lá do bulbo, contraiu, veio aqui para baixo, ele vai aumentar essa cavidade aqui que se chama cavidade torácica, juntamente com os músculos que eu tenho ali entre as costelas, que são os famosos intercostais, né? Então ele vai aumentar o tamanho dessa cavidade aqui, ó. Aumentei o tamanho dessa cavidade aqui, eu vou diminuir a pressão interna que está aqui, tá? Esse diminuir a pressão interna com relação ao ambiente externo, então a pressão que vai estar do lado de fora vai ser maior do que a pressão que está aqui dentro. E justamente por isso é que o ar vai ter uma facilidade de entrar, tá? E chegar até o pulmão. Professor, mas como assim? É igual você pegar pensar assim, sei lá, um pneu, né? Ou um balão. Se você encher um balão, o balão está desse tamanho, né? Se você não colocar mais ar ali dentro e tentar aumentar o tamanho daquele balão, parece que ele vai ficar murcho, ele vai aliviar a pressão interna, tá? É a mesma situação aqui. Então você aliviou a pressão aqui dentro, tá? Ficou uma pressão menor do que a pressão que estava aqui fora, e aí o ar entra. A partir do momento que houve lá a troca gasosa, eu vou então fazer um movimento de expiração, que é o quê? É eliminar o ar dos pulmões, né? E vem para o ambiente, então, carregado de gás carbônico, né? O ar aqui, então, ele entra, ó, carregado de oxigênio e ele sai, então, mais carregado de gás carbônico. Então, eu vou fazer o quê? Aqui a musculatura vai relaxar e vai voltar à posição original. Vai ser comprimida aqui, ó, a cavidade torácica, né? Vai ser comprimida aqui e eu vou ter um aumento da pressão, então, porque ela vai. O que vai acontecer? É igual você pegar uma seringa vazia, tá? Encher ela de ar, depois você coloca o dedo na ponta e vai apertando ela um pouco. Você vai ver que vai ficar mais. Vai ter um aumento de pressão lá e vai ficar duro ali. Vai chegar um momento que você não vai conseguir empurrar, né? O êmbolo ali da seringa. Aqui o que acontece? A pressão interna, por conta de diminuir a cavidade, né? Tem aqui esse espaço interno, ela vai ficar muito grande, vai ficar maior do que a pressão externa que está aqui, né? Lembrem que essa pressão é provocada pelo conjunto dos gases que estão na atmosfera, né? E lógico, a nível aqui é uma pressão, a nível do mar é outra pressão. Mas o que vai acontecer?
Aí esse ar vai ser jogado para fora justamente por isso, tá? Aumentou muito a pressão aqui, e aí ele foi, a pressão aqui fora está menor, ele vai sair aí com uma certa facilidade, tá? O professor comentou aí sobre a questão da pressão atmosférica, isso tem uma influência grande na respiração. Lugares que têm uma altitude muito maior, a quantidade de oxigênio é menor, tá? Então o ser humano ele precisa se adaptar, né? Ele precisa ter condições. Se você pensa, por exemplo, aí a gurizada que assiste jogos agora menos, né? Assim, nos últimos tempos ele teve menos jogos, agora começou novamente, mas eventualmente times brasileiros vão jogar em cidades que têm altitude, eles falam, os caras vão jogar em La Paz, né, e se fala a semana inteira, os comentaristas e tudo mais, se fala de altitude, justamente por isso, assim, né, porque lá se torna mais difícil de respirar, além da quantidade de oxigênio, essa diferença da pressão aqui, ó, que tem externamente com a internamente acaba ficando meio que equivalente e o próprio ar tem uma dificuldade de entrar, né? Por quê? Porque quanto maior for a altitude de um local, menor vai ser a pressão que esse local tem, né? Então eu teria que diminuir ainda mais aqui a pressão para que fosse eficiente a entrada de ar, tá? Esse é um dos pontos, além da quantidade de oxigênio. Aí o que acontece? Se um time, o ser humano ele sempre compensa, tá? Se um ser humano fosse, o ser humano que não mora lá, de forma nativa, fosse lá e ficasse alguns meses ali, um mês ou dois, né, 3 meses, o corpo começa a produzir células vermelhas, que são as famosas hemácias, tá? Que é onde o ar onde o oxigênio que está no ar vai grudar ali nessas hemácias, que são as células que estão lá no sangue, e depois vai ser distribuído, tá? Assim como o gás carbônico que vem do resíduo do metabolismo do corpo também se gruda nessas hemácias, né? E uma parte é transportada no plasma sanguíneo, na verdade a maior parte, mas precisa das hemácias para isso, tá? Aí o ser humano aumenta bastante o número de hemácias dessas células para o transporte de oxigênio para tentar compensar essa altitude ali, tá? E além disso, forma vasos sanguíneos novos, tá? Um processo que a gente chama de angiogênese. Então, o ser humano ele sempre compensa, dada a importância respiratória, tá? Dito isso aí para vocês, o professor então abre aí para as perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode ficar à vontade.